nós nos alegramos pelos 10 irmãos que estão aqui se batizando. Amém, gente? Glória a Deus, uma bênção, muitos adolescentes. Eu fico muito feliz. Eu fui numa igreja pregar lá em Mauá e eu achei engraçado, né? Porque a banda, no dia que eu fui, houve uma questão lá na igreja e o pastor da igreja deixou de ser pastor, né? Não pecou nada, mas ele, nesse período de pandemia, ele acabou desanimando muito e tal. Enfim, resumindo a história, não quis mais estar à frente da igreja e foi trabalhar secularmente por opção. E aí um outro pastor assumiu esse prédio, né? Esse grupo, era um grupo grande. E aí eu fui pregar e quando chegou lá, a banda principal, né, do prédio, a banda que toca, acabou também, sabe, alguns desanimando e parando. E no final das contas, quem estava tocando ali eram os adolescentes, jovens. Inclusive, um desses jovens vão vir fazer parte do seminário em 2021. Ó, palmas naturais. Palmas naturais é que a gente não pede, né, Luiz? E vão vir até o momento 6 novos seminaristas e um dos que estava tocando está vindo, né? E aí o pastor falou assim para mim: puxa, pastor, a banda hoje, olha aí, faltou, nós tivemos que pôr os adolescentes lá. E aí eu falei, isso me deixa muito mais feliz, muito mais contente, porque é num tempo em que os adolescentes estão lotando as ruas aí, ouvindo funk, dançando, né, se prostituindo, usando drogas. Nós temos uma banda formada por adolescentes. E eu estendo isso para o dia do batismo, porque nós temos ali muitos adolescentes que decidiram pelo batismo. Eles não foram forçados nem pela igreja, nem pelos pais. Acho que os pais não forçaram também, né? Eu falo a igreja que eu represento, mas os pais, de repente, vai batizar, moleque, para parar de ser mal educado. Mas eu acredito que não. Então, eu fico muito feliz, né? E os que não são adolescentes são jovens ainda, né? São jovens, eu sei que vocês são jovens. Vocês têm que ser jovens, porque vocês são mais novos que eu. Então, se vocês falarem que vocês não são jovens, eu também não sou, mas eu sou. Aleluia. Eu quero falar com vocês aqui, não vou prolongar muito, porque nós temos o batismo e depois nós vamos fazer a ceia. Então eu quero falar com você rapidamente sobre um texto que está lá em Mateus 3,13. Esse texto fala sobre o batismo de Jesus. Eu acredito que você já ouviu muitas vezes falando sobre o batismo. Ô Lucas, abre para mim, por favor, o vidro aí. Eu acredito que você já ouviu muitas vezes falando sobre o batismo de Jesus, mas eu quero falar e lembrar alguns pontos hoje aqui com você. A Bíblia diz assim lá em Mateus 3,13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Por que João está dizendo isso? Acredito que vocês já conhecem o texto, mas a Bíblia diz assim que João, aonde está descrito aqui, um pouquinho antes de onde nós estamos lendo, João, quando estava fazendo o batismo, antes do batismo, ele já dentro da água, ele pregava, e na pregação dele a Bíblia descreve que ele chamava o povo que estava ouvindo de raça de víbora. Quem já ouviu isso? Levanta a mão assim para mim saber. Raça de víbora. Víbora é cobra. Então, eu estava lendo o texto e estava pensando, eu imagino aquele monte de gente vendo João batizando, e João fala, vocês precisam se batizar, raça de víbora. E do mesmo jeito que eu aqui, muitas vezes, quando estou pregando, cito o nome, né? Como eu falei, o Luiz, né? Então, o Alfredo. Eu imagino que ele estava pregando e ele falou, raça de víbora, vocês precisam se arrepender e ser batizado. Você aí, cobra coral, você precisa se arrepender. Você é muito venenosa. E você também, ô surucucu.
É um bom sinal quando as crianças riem, porque até elas estão entendendo, né? Ô Surucucu, você precisa se batizar também. Eu só conheço esses 2 nomes, gente, me ajuda. Jiboia, Cascavel, você com esse rabo barulhento, chama maior atenção, menina. Você precisa mudar de vida. E ele foi falando o nome das serpentes, das cobras, das víboras. Até que no meio daquele monte de serpente aparece o quê? O cordeiro. E aí quando aparece o cordeiro, ele tem que se calar e ele não pode continuar dizendo raça de víbora, porque apareceu alguém ali que não é víbora, não tem a natureza de víbora, não tem a natureza de serpente. E aí o cordeiro vem para ser batizado e ele, eu acredito que fala ali no pé do ouvido de Jesus: Cordeiro, eu estou batizando só cobra, o que você está fazendo aqui? Eu preciso ser batizado por você. E Jesus responde, que está lá no versículo 15, acho que eles vão pôr aqui. Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim Jesus foi batizado, saiu da água e naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz saiu do céu e disse: Esse é meu filho amado em quem me agrado. Eu não vou ler mais nem o texto, só até aqui. A Bíblia mostra que Jesus não batizou só porque tinha que batizar. Ele batizou para cumprir com toda a justiça. Ele batizou para que a vontade de Deus fosse feita. Portanto, os batizandos aqui, que vão entrar hoje na água, vocês não estão batizando só porque vocês têm que batizar. Vocês estão batizando para cumprir a vontade de Deus. A vontade do Pai. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus foi ser batizado. E então João afunda Jesus na água. E quando Jesus volta da água, um fenômeno acontece. Qual fenômeno? A Bíblia diz assim que o céu se abriu. E quando o céu se abriu, a primeira coisa que aconteceu foi uma pomba. Uma pomba sobrevoou. E essa pomba simbolizava, significava o quê? O batismo. O Espírito Santo. Simbolizava o Espírito Santo, aquela pomba. Eu acho interessante também porque, poxa, Jesus está batizando, é um grande evento. O Espírito Santo está aparecendo, porque antes não tinha Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo revelado. E o Espírito Santo é revelado por intermédio de uma pomba. Tem animal mais simples que uma pomba? Eu fico imaginando que se a Bíblia tivesse escrito assim, ó, vamos imaginar aqui junto. E então Jesus foi batizado. E o céu se abriu. E uma águia sobrevoou. Uma águia. Nossa, ia dar para pregar um monte de coisa, não ia? Águia. Águia é força. Jesus se fortaleceu. Águia tem. Agora, e se fosse uma águia com uma serpente nas unhas? Imagina. E então o céu se abriu e uma serpente sobrevoou. Meu pai, não, serpente não. E uma águia sobrevoou com uma serpente nas unhas. Eu imagino os pastor pentecostal pregando, falando em línguas. A serpente já está morta nas unhas da águia. Mas não, foi uma pomba. Eu fico pensando que podia ser até mais, né? Podia ser uma ave nunca vista. Por exemplo, uma fênix. A ave que ressurge das cinzas, que muita gente tem tatuado. Então, uma ave antes nunca vista, estaria escrito. E Jesus foi batizado, o céu se abriu. E uma ave antes nunca vista, que foi chamada naquele momento de fênix, que significa ressurgiu das cinzas. Eu fico imaginando, o diabo pensou que Jesus estava acabado, mas aqui só estava começando o ministério dele, aleluia. Você tinha que dar aleluia também.
Mas olha, a Bíblia fala, Jesus foi batizado, o céu se abriu e uma pomba, um animal mais simples, mais sem nada, né? Tem um animal mais sem graça que a pomba? Lá no Velho Testamento, quando os homens iam sacrificar para Deus, eles tinham uma nomenclatura. Então tinha novilho, cabrito, ovelha. E aí a Bíblia fala, e para aqueles que forem pobres, pode ofertar uma pomba. Aí fala assim, e se for mais pobre ainda, oferta cereais. Você vê que a pomba não é contada. Agora, por que a Bíblia fala, a hora que o céu se abriu, uma pomba sobrevoou? Porque Jesus é simples. O Evangelho é simples. O Espírito Santo é simples. Quando Jesus foi batizado, ele estava querendo mostrar que esse é o caminho mais simples que tem. O Espírito Santo é simples, a vida com Deus é simples. Se começou a ficar pesado, avalia, porque tem alguma coisa errada. Porque não pode ser pesado. Não pode ser pesado. A semana passada eu estava com 2 irmãos que eu não via há muito tempo. E eles começaram a me fazer perguntas sobre eu estar aqui em Curitiba, né? Em Araucária, plantando a igreja. Fazia mais de 4 anos que eu não os via. Eram 2 irmãos. E daí, eu fui falando e ele falou, quantas pessoas tem lá? Daí eu falei, olha, tem antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, nós estávamos juntando com 150, 160 pessoas. Aí ele falou, nossa! Me conta, como que você fez? E aí ele ficou surpreso e falou que ele faz parte de uma igreja, está há tantos anos lá e tem 60 irmãos e tal. Me conta, deve ter dado muito trabalho. E aí eu pude testificar para ele que eu não senti o trabalho. Eu não senti o peso. Olha, hoje eu não sei quantas pessoas tem aqui. É melhor nem contar, porque nós passamos do número permitido. Então não conte. Mas, olha, são tantas pessoas. Quantos visitantes que estão aqui? Levanta a mão. Ali uma família toda ali. 5, tem mais? Aqui um casal. Ali tem uma criancinha. Ali tem 2 moças. E a gente vê aqui cheio de gente, uma bênção. A gente fica muito feliz por isso. Mas eu queria dizer para você, não pode sentir peso, eu não posso cansar. Eu posso cansar ao ponto de dormir 8 horas e eu estou bem, porque aí eu canso físico. Mas cansar, nossa, tem que batizar, não tem piscina. Aí eu pensei, põe uma caixa d'água. Eu sei que vocês não perceberam, que nós disfarçamos, ela está disfarçada. Vocês acharam que era outra coisa, eu já estou contando, é uma caixa d'água, de 1.000 litros, não é de 500 não. Ai, nossa, deu problema, faltou copinho de ceia, pastor. O Renan veio suando. Pastor, então, sabe os copinhos? Copinho, sei, Renan? Então, sabe a ceia? Sei. Sabe copinho com ceia? Então, vai faltar. Então eu falei, faz o seguinte, vai ali e compra copinho de café. Agora, quem era o responsável por isso? Traga-me até aqui, que ele vai ver Jesus no fundo dessa árvore. Vai lá e compra o copinho, traz o copinho. É lógico, depois nós vamos ver o que houve, né? Pode ter comprado a menos. Nós vamos para que não aconteça isso. Mas se for pesado, não é obra de Deus, é águia, é gavião. É o urubu que sobrevoou, mas não é pomba. E aí, para encerrar, eu pesquisei para saber aonde foi a primeira vez na Bíblia que foi mencionado o nome pomba. O nome disso é lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? É a primeira vez na Bíblia que aparece um nome. Então, a primeira vez que aparece algo na Bíblia, define o que simboliza para o resto da Bíblia toda. O nome disso
é lei da primeira menção. É uma das regras da hermenêutica, usado para interpretar a Bíblia, amém? E eu fui pesquisar, e sabe a primeira vez que aparece o nome pomba na Bíblia? Com Noé. Aí a Bíblia diz assim, que houve um dilúvio, 40 dias chovendo, a água subiu, a arca não tinha janela. Por que não tinha janela? Porque senão o próprio Noé olharia pela janela e viria se a água tinha baixado ou não. Como não tinha janela, ele não sabia se ele podia abrir a porta da arca ou não podia abrir. Saber se a água estava baixando ou não estava baixando. Então a Bíblia fala que ele soltou 2 animais. Soltou um corvo e soltou uma pomba. É interessante que o corvo, ele sai da arca e não retorna mais. Eu imagino Noé esperando, né, o corvo voltar. Não volta, não volta, não volta. Por que o corvo não voltou? Porque foi salvo a família de Noé e um casal de cada espécie de animal. Mas os outros animais não foram salvos, assim como as outras famílias. Portanto, os homens e os animais que morreram, em algum momento ficaram flutuando. E carniça é o alimento do corvo, carne podre, morta. Portanto, o corvo encontrou um lugar fora da arca para pousar. O violão, alguma coisa aqui, por favor. Ou só o teclado. Aí, a Bíblia fala que o corvo não voltou. O corvo provavelmente achou um lugar para morar fora da arca. Mas a Bíblia diz que a pomba sobrevoou e retornou para a arca. Por quê? Porque a pomba não achou aonde pousar. Então Noé falou, não é hora da gente abrir a porta. Passou mais algum tempo, a Bíblia fala que Noé novamente soltou a pomba. E a pomba voou e depois retornou para a arca com uma folha no bico. Simboliza que a água já baixou ao ponto de aparecer as árvores. Se ela voltou com uma folhinha verde, provavelmente tinha um galho para ela pousar, sim ou não? Mas ela não pousou, por quê? Porque o lugar dela era na arca. Ela voltou para a arca. É interessante que a pomba mostra para nós aquela pessoa que se converteu, que encontrou morada na arca, encontrou morada em Cristo, porque a arca é um tipo de Cristo. Enquanto o mundo todo está sendo destruído, aqueles que estão em Cristo estão guardados. Porque morrer não significa destruição para o Senhor. Destruição para o Senhor, um homem morto, é morto espiritualmente. Tanto que ele fala para Adão, se você comer do fruto, você vai morrer. Adão come, olha para si e fala, mas eu não morri. Na verdade ele tinha morrido. Porque para Jesus, para o Senhor, morte não é aniquilação. Morte é espiritual. Portanto, aqueles que são pombas, aqueles que são cheios do Espírito Santo, encontraram um lugar para morar, e esse lugar é na arca, é em Cristo. Eles podem sair, só que quando eles se depararem com o mundo, ele vai ver que só tem carniça. Vocês que estão se batizando hoje é o dia que vocês expõem para todos que vocês encontraram um lugar para morar, e esse lugar é a arca, é em Cristo. Esse lugar é em Cristo. Portanto, em algum momento, vocês podem pensar, eu vou ver o que tem fora da arca. E você vai ver que fora da arca só tem destruição, só tem carniça, só tem gravidez indesejada, só tem drogas, só tem mentira, só tem roubo, só tem destruição, só tem fornicação, só tem o que desagrada a Deus. Você sabe que é interessante, porque dentro da arca, eu fico imaginando, a pomba dentro da arca, tinha um elefante dentro da arca, não tinha? O elefante deve fazer um monte de cocô, xixi. E tinha 2 elefantes. Girafa. Eu imagino o galo cantando 5 da manhã. E a pomba lá. Porque a pomba fica quieta, né? Aí uma hora a pomba, eu fico pensando,
que Noé falou: pomba, voe. Ele não falou, né? Voe. E eu fico pensando que ela pode ter pensado: agora é a minha oportunidade, porque dentro daquela arca é um barulho, meu Deus. Dentro daquela arca, gente não, né? Animal esquisito, tem um gordo assim, ó, com uma tromba. Bicho estranho, e aquele com o pescoço comprido. Eu não aceito isso. E o leão, que acha que é o rei da selva, e dentro da arca fica rugindo. Para mim não serve. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar um lugar fora da arca, porque fora da arca que é bom. Dentro da arca é um de cada jeito. Cada um fala como quer lá. O leão, quando fala, eu não entendo nada, que é só... Aí fica só eu e meu pombinho aqui, ó. Por mim podia morrer tudo. É tudo falso. Você já viu o jumento comunicando? Ele fala daquele jeito para ninguém entender. E ele fica... Eu fico imaginando a pomba descrevendo os vizinhos de arca dela. Não tinha um que prestava. Eu quero te dizer uma coisa: a arca é símbolo de Jesus, mas a arca é símbolo da igreja também. Dentro da igreja é um de cada jeito. Aí você olha pro irmão e fala assim: nossa, aquele ali, ó, fiquei sabendo que tá devendo ali na pizzaria do Anderson. E o pastor põe ele para liderar a célula. Aí o irmão que está devendo para o Anderson, que é líder de célula, olha para esse irmão que falou dele e fala assim: fiquei sabendo que esse irmão trata mal pra caramba a esposa, e é diácono na igreja. Eu não sei como o pastor deixa. Deixa eu te falar uma coisa: está todo mundo na arca. A arca é a salvação. A salvação não são os animais que estão na arca, mas a arca salva os animais. Quero dizer para você que aqui dentro tem um de cada jeito, um de cada forma, um mais chato, um mais legal, um que gosta de brincar, outro que não gosta de brincar, um gosta de jogar futebol, o outro acha que futebol é pecado. Um gosta de célula, o outro fala: nossa, esse negócio de célula, meu. Um gosta das músicas que nós cantamos, o outro fala: nossa, as músicas esquisitas. Uns gostam do pastor, fala: nossa, o pastor é legal. O outro fala: esse pastor se acha com essa camisa aí de água. Batismo, né, gente? Eu pus uma preta, que eu pedi para eles virem de preto. Eu falei: não, eu vou de água. Esse pastor engraçadinho. Irmão, nós estamos tudo na arca. É cada um de um jeito. Mas importa é que a arca nos salva da destruição que está acontecendo lá fora. A arca nos livra. Você sabe que houve um tempo de muito frio e os porco-espinho se ajuntaram para não morrer. E um porco-espinho esquentava o outro, mas eles eram espinho. Então, ao mesmo tempo que eles se esquentavam, um espetava o outro. Até que uma hora a colônia de porco-espinho falou: não dá para morar junto não, porque um é falso, o outro é mentiroso, o outro não fala nada, o outro ri, o outro não ri. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida. Aí o outro porco-espinho falou: eu também vou viver a minha. Só que aí eles não se esquentavam mais e começaram a morrer. Aí sabe o que os que sobraram entenderam? É melhor a gente conviver com o espinho do outro, mas viver, do que viver separado e morrer. Portanto, gente, você é porco-espinho. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você é porco-espinho. Pode falar. E se for a sua esposa, fala 2 vezes. E se for o seu marido, fala 3. Agora eu quero saber: você quer ficar na arca ou você quer ir lá fora? Lá fora está tendo dilúvio, é destruição. Ah, então significa que quem está dentro da arca não morre? Não morre espiritualmente. Porque para Deus, morte não é física. Alguém que morre fisicamente, Jesus não chora, sabe por quê? Porque para ele não morreu. Agora alguém que morre espiritualmente, para o Senhor morreu.
Portanto, se você perder um ente querido nesse período de pandemia, você pode chorar, mas saiba, Jesus não está chorando porque o Senhor o recebe lá no céu. Porque para Jesus morte não é física. Nós todos somos pombas simples, voltamos para a arca, mesmo que aparentemente tenha um galho para a gente pousar lá fora. Nosso lugar é na arca. Pomba permanece. E hoje nós estamos aqui declarando que nós estamos ganhando, Jesus está ganhando novas 10 pombas para a arca. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu queria que um irmão me ajudasse aqui com o microfone, e nós vamos começar o batismo. Aleluia. Um diácono segura o microfone aqui para mim. Pastora Bruna vai me ajudar com esse vestido branco lindo. Aleluia. Antes de nós começarmos, eu queria dar alguns recados. Nós temos 2 rapazes aqui. Os 2 meninos vão se trocar no banheiro masculino. As meninas, como são um número maior, vocês vão lá fora, e lá fora vão instruir vocês. Tem o banheiro, e tem mais 2 espaços, inclusive o berçário. Vocês podem se trocar lá, tá bom, meninas? Mas tem 2 meninas aí para instruir. As meninas vão instruir vocês a se trocarem lá, tá bom? Segunda coisa, vocês deixam o chinelo aí aqui, tá? Então vocês vão sair daí. Quando chegar aqui, vocês tiram o chinelo, sobe no banquinho, deixa escondido o banquinho, que não é muito bonito. Aí você sobe no banquinho, nós te ajudamos. Alguém vai levar o seu chinelo para lá, batizamos e você vai se trocar. Se troque rapidamente e retorne para cá para que a gente possa tomar a ceia todos juntos. Amém? Tá bom? Outro recado: quando você for entrar na piscina, você vai ajoelhar. A piscina dá a pé, vai ficar aqui. Aí você vai fazer assim com a mão. Segura para mim, Bruno. Você vai fazer assim, na minha boca. Você vai fazer assim, e esse dedo aqui, ó, vai fechar o nariz aqui, ó. Faz junto, treina. Aí a gente vai falar. Quando a gente terminar de falar, você prende a respiração e a gente afunda você. Tá bom? Eu afundo, a Bruna falou, é eu mesmo que vou afundar. Amém? Tá bom? Tudo certo? Glória a Deus. Então vamos dar início. Quem que vai segurar para mim? O meu relógio. Quem não tem relógio à prova d'água, tira. Pode tirar o sapato, a sandália. E nós vamos fazer o seguinte. O Lucas, que é o nosso fotógrafo aqui, deu uma ideia. Nós vamos batizar, e depois do batismo, depois que nós batizarmos, você vai ficar aqui no meio da piscina. Aí nós vamos encher esse balde e vamos jogar na sua cabeça assim, ó. Aí ele vai tirar uma foto. Ele garantiu que fica lindo. Se não ficar lindo, vai ficar engraçado. Amém, gente? Tá bom? Você vai segurar, Vitinho? Então vem pra cá. Vai lá, Bruno, daquele lado. A primeira a se batizar é a Ana Júlia. Você tem que ficar no lugar. Você tem que ficar o tempo inteiro na minha boca, tá? Ana Júlia, segundo a sua pública confissão de fé, em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Augusto. Augusto, segundo a sua pública confissão de fé, em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem for batizar, segura aqui. Não é pra ficar assim, tá? Recebendo a água, não. É tipo alegre, assim, ó. E de pé, tá? Bruna! Bruna, segundo a sua pública confissão de fé, em obediência aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo a sua pública confissão de fé e em obediência aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sua pública confissão de fé e em obediência aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conforme a sua pública confissão de fé e em obediência aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conforme a sua pública confissão de fé
e em obediência aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conforme a sua pública confissão de fé e em obediência aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conforme a sua pública confissão de fé e em obediência aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Futeboleiro! Depois que o Vitão batizar, não precisa nem lavar o cabelo, que tem bastante condicionador aqui. Vai mais pra frente, Vitão. Vitão, segundo a sua pública confissão de fé, em obediência ao mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Fique de pé no seu lugar. Fiel pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Vamos o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Teu amor me libertou. O teu amor me libertou.
Cadê o povo, gente? As mulheres demoram mais, né? Tá se trocando? As irmãs com a ceia, venham aqui à frente, por favor. Aleluia. Se você quiser fazer parte do ministério do pano e do rodo, tá tendo vaga. Alguém segura aqui pra Karina, pra Dani, segura aí. Isso. Pode vir aqui, meninas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Hoje é a primeira ceia de alguns irmãos. Eu nem sei que horas são, mas daqui a pouco eles voltam. Ajuda aí, meninas, para eles retornarem. Pode continuar tocando, por favor. E vocês que se batizaram, vocês vão tomar ceia junto com a família de vocês. Talvez a família de vocês não são batizadas, eu não sei, não são evangélicos, mas eu queria que vocês fossem até a família de vocês. Aí vocês vão, pode ir, pode procurar a família. Só que faz uma rodinha lá, faz um círculo, isso. Pode empurrar as cadeiras que nós já estamos indo para o fim. Empurre as cadeiras, junta aí a família, se veio amigos juntos, junta esses amigos. Tem muita gente, muita mulher aí ainda para vir? Duas, e acho que o Vitão, né? Vitão tá no banheiro, terminando de se trocar. Aleluia. Antes de nós, então, tomarmos a ceia, vamos respeitar e aguardar os dois irmãos, os três que estão faltando. Eu queria chamar aqui na frente, deixa eu achar aqui a lista. Aqui, o Gabriel Andrade. Cadê o Gabriel? Vem aqui, Gabriel. O Glaucio. Cadê o Glaucio? Tá aí o Glaucio? Ali o Glaucio. Pode subir aqui. O Luiz César e a Ângela. Isso. Pode vir aqui rapidinho. Esses irmãos que eu chamei aqui, gente, nós praticamente todos os meses, ou a cada 2 meses, nós não temos uma data. Pode ficar aqui do lado, gente. Nós apresentamos novos membros. São irmãos que vieram de outra igreja, outra denominação. Algumas semanas atrás nós recebemos alguns irmãos. E hoje nós estamos recebendo esses 4 irmãos, né, que vieram de outra cidade, no caso de vocês, vieram de Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, perdão. O Glaucio veio caminhar conosco por intermédio do Renan. O Gabriel também com a Bruna, que se batizou hoje. Eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos. Eles já têm pelo menos 3 meses que estão vindo conosco. Então vocês são bem recebidos aqui por nós. São parte da igreja conosco. E nós ficamos muito felizes em ter vocês junto conosco. Inclusive, cada um aqui tem uma pessoa que está se batizando. O filho do Luiz e da Ângela, o Augusto, se batizou. A esposa do Gabriel, que inclusive casou, também batizou. E a filha, a Laurinha, filha do Glaucio, também se batizou. Então nós queremos orar por eles. Estende suas mãos para cá. Senhor, nós abençoamos cada uma dessas famílias aqui representadas, Pai. Declaramos que eles são parte da igreja conosco. Recebemos como membros, Senhor, como parte da família. E em nome de Jesus, que juntos nós possamos saquear o inferno, estabelecer o reino de Deus na terra e proclamar o teu reino em Araucária, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma salva de palmas a esses irmãos. Deus abençoe. Pode retornar. E aqueles que se batizaram já estão com a família aí, não estão? Faz um círculo assim, pode fechar o círculo. E você que se batizou, você vai dar uma palavra para sua família agora. Você vai dar uma palavra. Eu não sei qual a palavra que você vai dar, mas você vai dar uma palavra aí. Diga algo do céu para sua família. Junta aí os tios, o sogro, Bruno, a sogra,
Não, do Glaucio, né? Não sei, agora já me confundi. Junta aí as famílias e declare a vida de Deus. Bem baixinho. Diga, eu declaro a vida de Deus. Fale alguma coisa da sua família. Eu bradarei. Aleluia. Pode se posicionar, pode se posicionar já. Pode se posicionar, que daí nós já vamos orar e já entregamos. Eu bradarei que te encontrei. Aí. Eu encontrei. Depois que a pessoa que batizou declarar uma palavra, aí a família declare uma palavra sobre eles agora. Aleluia. Não coma ainda, tá? Apenas segure o cálice e o pão. Não coma ainda. Eu quero orar. Dani, dá um para mim. Amor, o que aconteceu com esses copinhos aqui esquisito aqui? Não, tudo bem. Todos receberam? Quem ainda não recebeu, levanta a mão, por favor. A Amandinha, o Maicon, família do Helder lá no fundo, Karina. O Gil. Aleluia. Aqui na frente, traz um par de uva aqui para eles. Aleluia. Agora eu queria que você levantasse o pão e o cálice. Levantem e nós vamos declarar aqui. Declare assim comigo. Esse pão, declare junto comigo. Esse pão é o corpo de Cristo. E eu declaro que ao comê-lo, ele traz saúde para o meu físico, para a minha mente. Ao comê-lo, todas as dores, toda dor de cabeça, toda dor nas costas, toda enxaqueca, se eu não declarei a dor que você sente, declare agora. Declare agora. As mulheres que sofrem de cólica, declare agora. Eu não quero ter cólica. Declare saúde sobre a sua vida. Continue declarando assim: Senhor Jesus, aqui na minha mão eu tenho o cálice que simboliza o sangue de Cristo, o sangue derramado na cruz, que me purifica, que me torna justo. Por isso eu declaro que eu sou um filho amado, eu tenho o Espírito Santo, sou justificado, tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado pelo sacrifício da cruz, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você se sente à vontade, troque o cálice com alguém antes de beber. O pão você come e o cálice você troca com alguém da sua família. Declare a sua aliança com essa pessoa em nome de Jesus. Amém.